Com 52 filmes ao longo de sua carreira, ele pode ser visto como o pai do cinema moderno. Mestre do suspense, de manipular e de conduzir o sentimento do espectador. Ele é um dos diretores mais estudados ao longo aí da história. São mais de 200 livros, entre eles biografias e entrevistas. Ele chegou ao cinema como um ajudante, ele arrumava cenários, ele se envolvia, ele até se intrometia, vamos dizer assim, e ele vivia para o cinema. E por ele ser assim, aos seus 25 anos, em 1926, ele recebeu a sua primeira chance para trabalhar como diretor e fez o seu primeiro longa. Você ainda não sabe de quem eu estou falando do mestre do suspense, Alfred Hitchcock. Confesso pra vocês que eu não conhecia ele. Quer dizer, já tinha ouvido falar. Só que eu não tinha estudado nada e nem pesquisado nada, nem tinha fuçado na internet. Eu sabia que ele existia. Mas como de um tempo pra cá eu tenho me dedicado a estudar mais sobre cinema e tal, eu sabia que de alguma forma eu tinha que estudar alguns diretores. E esse foi o primeiro diretor que me veio a oportunidade para eu estudar sobre ele. Então eu fiz um curso sobre Alfred Hitchcock. E mais uma vez estou aqui para resumir um curso. Tudo que Hitchcock viveu ao longo da sua vida se refletiu em suas obras. Ele teve formação católica, ele estudava em um colégio jesuíta, e nesse colégio era uma educação bem tensa, aquelas educações de antigamente. Então as crianças, eles faziam algum tipo de arte, eles podiam escolher quando eles iam levar essas palmadas. Então Hitchcock percebeu que isso criava uma expectativa muito grande nele, só que era uma expectativa meio ruim, não era uma expectativa boa. Então isso se refletiu em suas obras quando ele começou a fazer os seus filmes de suspense. Outra coisa é que ele tinha um pai muito rígido e muito severo. Uma vez ele aprontou e o pai dele, de vingancinha com ele, Falciane, pediu para ele entregar um bilhete na delegacia. Só que ele já tinha combinado com o delegado o que ia acontecer. Quando ele chegou na delegacia, o guarda o prendeu e falou que aquilo era o que acontecia com crianças que desobedeciam os pais. E aí, por causa disso, Hitchcock ficou puto com policiais ao longo da vida dele. E se você observar nos filmes de Hitchcock, a polícia nunca serve pra nada, é sempre tonta, nunca faz nada direito, porque reflete um sentimento que Hitchcock tinha contra os policiais desde a infância dele. Hitchcock é inglês, então ele começou a sua vida como diretor de cinema na Inglaterra. Os primeiros filmes no qual Hitchcock trabalhou eram de coprodução Inglaterra e Alemanha. E não sei se por causa disso, mas Hitchcock ele tinha muita influência expressionista por causa do expressionismo alemão. Essa influência expressionista era feita através de cores, através de escadas, através de espelhos, através de fechaduras e também de muitas luzes. Se você pega para observar os filmes, você percebe esses tipos de influência o tempo todo nos filmes dele. Hitchcock tinha muitos filmes baseados em peças de teatro, mas ele também era um diretor que gostava de experimentar coisas novas. Ele é o mestre do suspense, mas por gostar de experimentar as coisas novas, ele também chegou a fazer comédias e artes musicais. Mas, obviamente, os melhores filmes dele são os de suspense. Nos filmes dele, a visão que ele tem pra mulher é muito boa e muito moderna. Nos filmes, elas são autênticas, bem-sucedidas, são superiores ao marido, independentes e muito seguras. Além de meigas, bonitas e fortes. E se elas fossem mães, elas eram extremamente dominadoras. E alguns estudiosos acham aí que foi por influência da sua esposa. Todas essas características eram vistas na esposa de Hitchcock. Mas, como ninguém é perfeito, Hitchcock era chato, ele não via, ele era difícil, ele demitia qualquer ser humano que tentasse se intrometer no seu trabalho. Ele ouvia somente a sua mulher, Alma Reville, e John Jack, que era o fotógrafo que ele mais selecionava para trabalhar nos seus filmes. Vocês veem os créditos dos filmes de Hitchcock, sempre tinha o John Jack como fotógrafo. Ele também não falava com os atores e isso deixava a galera meio insegura. Mas aí o assistente ali, né, tentando acalmar todo mundo, chegava e falava assim, ó, se ele não estiver gostando de você, você vai saber. Mas fica calmo que tá tudo bem por enquanto. Hitchcock gostava de trabalhar muito com as mesmas pessoas. Mulheres hitchcockianas.
Grace Kelly, Ingrid Bergman e Chip Hedren. E seus atores favoritos eram James Stewart e Paul Newman.